Fala turma, começando mais um Tripé Cast, hoje episódio número 9, rapaz, passa rápido, a gente já está passando do nosso segundo mês, ainda estamos aí, o bebezinho crescendo, mas é um bebezinho que a gente tem um carinho muito especial e lógico, conta com a audiência de vocês. Para quem ainda não comentou, não curtiu, não se inscreveu, peço que faça isso, entre agora aí, se inscreva, dê essa moral para o programa e leve para mais pessoas. Hoje vamos falar um pouco aí desse universo do empreendedorismo, de estratégia, de gestão, de cultura e de uma coisa que me interessa bastante, que é empresas familiares. Você tem uma empresa familiar, é um sucessor, um possível sucessor, será que é fácil? E a gente vai ter o nosso convidado aqui para falar sobre isso. Ele que é CEO do Grupo Ergo, um conglomerado aí, atuante forte de logística, agronegócio, real estate e um universo aí, tem um ecossistema, essa galera aí, que é muito interessante para a gente conhecer, principalmente para valorizar nossos empreendedores e empresários baianos, que esse é o objetivo do Tripé Cash, mostrar essas histórias e ajudar vocês que estão nos assistindo. Vamos agora apresentar ele, nosso querido Kleber Falcão, uma salva de palmas. Muito obrigado. Meu irmão, obrigado por ter aceitado aí esse convite da gente. A gente já vem há um tempo aí tentando com você. Sei que a agenda está corrida e faz parte, mas muito obrigado aí por ter aceitado. Seja bem-vindo ao programa. Não, quem agradece sou eu. É sempre bom, né, poder contar um pouco da nossa história, contar um pouco do que a gente vem desenvolvendo na Bahia, levando a nossa Bahia, né, para o Brasil. Exportando o conhecimento, como a gente estava conversando aqui antes, né? Daqui tem muita gente boa, muita coisa boa. Então, talentos. Eu acho que esse tipo de iniciativa é importante. A gente estava conversando, a gente faz essa iniciativa também de podcast, de mostrar o que a Bahia tem de bom. Verdade. Né? E é um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco dessa história. Legal. Contar para quem está nos assistindo aí, né, um pouco dos desafios de empresas familiares, negócios familiares. Apesar do nosso negócio hoje não ser um negócio familiar, né, mas ele vem de uma... A curiosidade que é uma coisa você bacana, já está antecipando, já dando spoiler. Mas ele vem de uma estrutura também semelhante. E aí a gente criou o mecanismo, né, para poder mudar essa história. Verdade. E chegar ao que a gente é hoje. E tem uma bem legal aí que eu não contei ainda, que é um projeto educacional que se chama O Legado, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Perfeito. Mas antes disso, a gente tem uma surpresa que o pessoal de casa já está assistindo, você daqui a pouco vai ver, que a gente vai te entregar nosso chat GPT humano, ali, Adelmo Cândido, nosso diretor de arte, está fazendo uma ilustração, um cartoon para você, uma homenagem a você, que você vai sair mais tarde aí, para poder mostrar. Não coloca o nariz grande não, por favor. Olá, viu, Adel? já pagou, já começou a pagar. Já começou a pagar. Isso faz parte da marca, né? Então tem que estar lá também. Meu irmão, eu sei que tem muita gente aí que nasce dentro de um ambiente familiar, de empresas, e que muita gente também sai desse ambiente familiar e tenta, vamos dizer assim, trilhar com suas próprias pernas, tentar ali ver um novo horizonte, porque talvez não esteja contente com o projeto familiar, ou quer algo maior. E nem sempre isso funciona. Tem gente que volta para a empresa familiar achando que vai ser mais fácil do que realmente empreender de certa maneira sozinha, vamos dizer assim. E você deve ter conhecimento aí de... Vamos até descobrir se é realmente... Já vem esse conhecimento de familiar também, ou se foi adquirindo. Mas me conta aí um pouco como é esse olhar profundo aí que vocês tiveram, que você teve sobre essas empresas familiares, e como é que você chegou nesse caminho aí para criar um projeto educacional chamado O Legado, que é para sucessores, para os, vamos dizer assim, os herdeiros aí que tem que ser preparado para assumir uma empresa. Perfeito. A gente costuma até falar, né, vou contar um pouco minha história, de como chegou, mas a gente costuma falar que não herdeiros, sucessores, né? Porque herdeiro de fato é aquele que herdou, não quer muita, não quer trazer mais valor, né? Ele quer aproveitar o que a família construiu e a gente fala de sucessor, porque sucessor realmente é aquele que quer pegar o que foi construído, transformar, entregar mais valor, crescer mais o legado da família. Mas a ideia assim é essa, é transformar um herdeiro, alguém que queira realmente né, levar esse legado para frente. A palavra herdeiro soa até às vezes pejorativo, né? Muita gente vê pejorativo de o cara que tem a herança ali, que não cuida, que não quer nada da vida, né? Mas a ideia é que a família possa estruturar até para que o herdeiro também ele possa realmente viver uma vida de herdeiro, sabendo que tem um patrimônio da família, mas fazendo com que aquele patrimônio não seja deteriorado, que ele não se perca, né, ao longo do tempo. Então, o trabalho do legado é apoiar nessa estruturação, né? Mas principalmente perpetuar
a empresa, né, para que ela seja perene ou na família ou em outras estruturas. Como é que você caiu nesse universo aí? Mas é isso, né? Contando um pouco como é que eu caí nesse universo. Eu venho de família empresária, né? Meu pai empreendedor, meu pai veio de família pobre, minha mãe também. Cresceu na vida empreendendo, né? Começou sua carreira trabalhando para os outros, servindo cafezinho, motoboy, office boy, toda aquela história, né? Porque veio realmente de família mais pobre, meu avô caixeiro viajante, minha avó dona de casa, a família de minha mãe também na mesma perspectiva, né? Com 13 filhos, gente pra caramba. E meu pai, baianos. Minha avó é do Paraná, não, de Belém do Pará. Minha avó é de Belém do Pará, meu avô, né, baiano, daqui de Terra Nova. Né? E aí meu pai, sempre com aquela vontade de crescer, veio para Salvador muito novo e começou a trabalhar para os outros e falou, um dia eu vou ter meu negócio, um dia eu vou estruturar minha empresa e vou ter pessoas ali construindo comigo e trabalhando comigo. E aí eu vivi nesse mundo, né? Meu pai, graças a Deus, eu tive uma educação boa, meu pai e minha mãe me deram educação, classe média, né? Ali naquela época. Classe média alta, estudei em boas escolas, boas faculdades, né? Tive diversos desafios também, porque aí veio separação, eu muito novo também, lidei com separação familiar, meu pai, psicológico. Com meu pai eu tinha condições de vida muito boas, né? Meu pai empresário, crescendo e tudo, minha mãe depois da separação, né, não teve tanto sucesso na parte empresarial, teve negócio também, mas não teve o mesmo sucesso que meu pai teve. Educou a gente, criou a gente vendendo Natura, né, e outros tipos de produtos nessa linha. Então eu consegui vivenciar muito dois mundos, né? Então eu vivenciei um mundo onde eu tinha ali acesso a coisas boas, do bom e do melhor, e com minha mãe, às vezes, né, tendo uma situação um pouco mais justa, mais simples, mas vivenciando esses dois mundos. Viver os altos e baixos. Os altos e baixos, mas sempre com princípios, valores, educação, tanto por parte do meu pai quanto por parte da minha mãe. E ali minha mãe fortalecendo muito isso, né? Ela não podia dar bens, não podia trazer outros benefícios para a gente, mas sempre fortalecendo a educação, a cultura. A força era o bem cultural mais do que o material. Justamente, e foi o que formou o caráter, né? Eu, meu irmão, a gente foi sendo formado porque a gente conseguiu transitar por todos os ambientes. Então, a gente transitou por um ambiente onde a gente transitava com o pessoal que tinha mais poder aquisitivo e transitou por ambientes também de pessoas com poder aquisitivo menor, e a gente foi se formando aquele caráter. E acompanhando meu pai empreendendo, passando por todos aqueles desafios, eu, né, comecei a me interessar por esse tipo de projeto, né? Então minhas brincadeiras com meu primo era a brincadeira de ser lojista, de ter empresa, comerciante, tal. Então sempre foi com essa veia um pouco empreendedora, né? Por estar vivenciando aquilo e acompanhando. Até que eu tive uma namorada, o pai dela era consultor, e aí conversei com ele também, fui entendendo o meio, e aí fui me apaixonando ainda mais por esse meio empresarial. E falei com meu pai, eu sei já o que eu quero estudar administração. Normalmente, né, as pessoas tendem a estudar administração porque não sabem muito bem o que quer e tudo, e eu naquele momento eu já sabia exatamente onde eu queria chegar. Né, eu construí ali o meu projeto, sempre muito ambicioso, diferente de ganância, né? Então sempre tive exatamente onde eu queria chegar, e eu falei, cara, o que eu preciso para poder chegar, né, onde eu estou traçando aqui? Óbvio que saber o objetivo não significa que você saiba todos os caminhos, né? Então, nem que vai dar certo aquele caminho, que vai dar certo, você precisa fazer um outro percurso. Então eu fui trilhando aquilo, e dentro desse processo eu falei, eu preciso trabalhar com meu pai. Né? Meu pai tinha empresa de terceirização de mão de obra na época, tinha empresa de locação de veículos, loja de celular, prestava serviço para telefonia, telecomunicação, né? Então uma empresa com um porte bom aqui no Nordeste, e eu comecei a atuar com meu pai. Né? Ingressei na faculdade de administração, atuando com ele, aprendendo muito bem como administrar uma empresa familiar. Sim. E naquele momento eu entendi que aquilo era muito importante, porque atuando na empresa de meu pai, eu não cheguei por cima. Meu pai falou, se você quer trabalhar aqui, se um dia você quer tocar esse negócio, você tem que saber fazer tudo. E para você saber tudo, você vai começar como estagiário. Legal. Eu falei, então vamos começar como estagiário. E de fato, não sabia nada, não conhecia nada, estava aprendendo, não tinha como começar de outra forma. Então eu passei por todos os setores da empresa, setor financeiro, comercial, departamento pessoal, jurídico, e fui navegando, sendo preparado ali como estagiário de todas as carteiras. Né? Depois fui promovido, ganhei minha carteira no setor financeiro.
Comecei a trabalhar no setor financeiro, assistente de contas a pagar, contas a receber, fazia pagamento, ia levar pagamento de folha para os hotéis, para as indústrias, né? E fui fazendo todo esse processo, fui evoluindo na carreira ali do financeiro, né? Que hoje, inclusive, é que eu tenho mais bagagem, mas também depois passei por outras carteiras, não mais como estagiário, né? Departamento pessoal, exercendo aquela carteira, comercial, exercendo a carteira do comercial também, e fui me desenvolvendo, né? Então, ali eu fui adquirindo bagagem. Porém, começaram também os desafios da empresa familiar, né? Questão de como é que meu pai tocava o negócio, o tipo de negócio que ele fazia, o que eu trazia de visão de negócio, já que eu estava fazendo a faculdade de administração. Sim. Culturas novas. Culturas novas, né? Visão de negócio diferente, né? E aí começam os desafios. E, além disso, eu tinha traçado o que eu precisava de conhecimento, né? Eu falei, olha, se eu quero ter uma empresa grande, né? Que eu falava, pô, eu queria ter uma multinacional, né? E estou trabalhando para esse caminho. Eu falava, pô, se eu quero ter uma multinacional, eu tenho que saber como administrar uma multinacional. Sim. Mas eu ouvia meu pai muito falar que o que engordava o gado era o olho do dono. Né? A gente ouve muito falar isso. Né? E, de fato, se você não estiver olhando, se você não estiver controlando, não estiver com sua empresa muito bem organizada para isso, você não consegue crescer. Só que eu falava, como é que uma multinacional sobrevive? Né? Como é que o dono consegue olhar diversos negócios, diversas coisas? E aí eu tracei isso. Eu falei, eu preciso saber muito bem como é que meu pai toca um negócio familiar, um negócio local. Sim. Depois eu preciso adquirir conhecimentos, né, para poder entender e expandir como é que isso funciona. E aí, naquele momento, eu sabia que eu precisava empresa familiar, mercado financeiro e principalmente saber como grandes empresas funcionavam. E aí eu fui traçar esse caminho. Né? Conversei com meu pai e falei, ó, nesse momento aqui eu vou para o mercado, vou buscar novos conhecimentos. Se lá na frente fizer sentido de voltar, eu volto. Então saiu da empresa. Saí da empresa de meu pai, fui ser estagiário na DHL, que é uma multinacional de logística. Depois passei no processo de... Na verdade, eu passei no processo seletivo de uma empresa do mercado financeiro, né, que eu ia atuar como operador de mesa. Um dia, passei nessa empresa, meu pai me liga. Meu filho, tive um problema aqui na empresa, preciso que você me apoie, você já conhece o processo todo, estou tendo que desligar pessoas estratégicas aqui. O pai sentiu saudade. E não tenho quem me apoie. Volte, eu voltei, passei mais um ano com meu pai, larguei tudo. Nesse momento eu estava ali no processo de seletivo para virar trainee de uma Big Four. Legal. E aí eu conversei com ele, eu falei, ó, vou te ajudar, mas eu passando nesse processo eu vou seguir, porque eu preciso ter esse conhecimento para me formar enquanto profissional, né? Ter realmente ali um conhecimento técnico naquele momento. Eu sempre entendi que eu precisava ter um viés técnico, de conhecimento técnico, apesar de ter um empreendedorismo muito aflorado, mas eu falava, para eu cobrar, eu preciso saber o que eu estou cobrando. Então eu fui buscar aquilo. Né? E aí passei no processo seletivo de uma Big Four, passei 4 anos nessa Big Four me desenvolvendo, aprendendo bastante como grandes empresas, atuei em multinacionais, atuei em vários segmentos, empresas familiares daqui e tudo, a maior parte familiar. Isso aonde? Foi aqui em Salvador, São Paulo, Nordeste como um todo, você roda o país todo, fui para o Sul, né? Só não fui para fora com ela. Mas fui realmente adquirindo experiência em diversos segmentos da parte de gestão, seja planejamento estratégico, processos, gestão de custos, tudo que você imaginar, M&A, então a gente fazia de tudo, né? Auditoria interna, apoiava projetos de auditoria externa das outras áreas, projetos financeiros, então você acabava adquirindo realmente muito conhecimento técnico de ferramentas de gestão e profissionalização de negócios. E além de atender multinacionais, como a gente era do escritório aqui do Nordeste, do escritório de Salvador, a gente atendeu muita empresa familiar, que são a maioria dos negócios daqui. Sim, verdade. E que acabava que as multinacionais eram atendidas por São Paulo. Né? Então, os escritórios do Nordeste, daqui de Salvador, de Recife, a gente atendia muita empresa familiar, seja daqui, seja do país como um todo. Então eu fui adquirindo muita bagagem, vivenciando aquelas empresas familiares em diversos níveis de gestão. Né? Tinha algumas que estavam muito mais evoluídas, outras menos evoluídas, e aí você vai se munindo de bagagem. Até que chegou um momento, a empreendedora começou a falar mais alto, eu falei, cara, eu preciso começar a empreender, né? Começar a desenvolver, e ali eu comecei a desenvolver negócios com minha esposa, né? Que na época era minha namorada. A gente montou loja de bijuteria, depois eu comecei a desenhar projetos de churros recheado, abrir confecção, e aí fui fazendo diversos negócios enquanto eu ainda estava como funcionário dessa Big Four, ali não mais como trainee, né? Já estava bem avançado na carreira, já próximo de virar gerente da consultoria, estava na área de consultoria empresarial.
E aí foi que eu tomei a decisão de sair e empreender. Né? Naquele momento, abri mão de uma carreira executiva que estava indo muito bem. Sucesso, já. Né? O sócio da época conversou comigo, falou, cara, não vai, fica aqui, a gente está apostando em você, para que você cresça na carreira, que você vire um dos futuros sócios. Só que aquela coisa, né? Eu acho que é a questão da decisão do momento certo, o trade-off correto. Né? Então, naquele momento, eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu tomava a decisão de sair, ou eu tomava a decisão de ficar. Porque quanto mais eu avançava na carreira, mais difícil se tornaria essa decisão. Sim. Porque você estaria com a remuneração melhor, você estaria muito bem posicionado. E o time também do negócio. E o time, né? Então, eu falei, cara, naquele momento eu conversei com ele, eu falei, eu tô avisando... porque eu quero manter portas abertas, né? Eu sempre, em todo lugar que eu atuo, eu gosto de manter portas abertas, mas eu preciso experimentar isso. Eu preciso vivenciar, empreender, porque senão você vai ficar sempre com aquela, e se? Poxa, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse feito? E se tomar, eu prefiro me arrepender pelo que eu fiz do que pelo que eu não fiz, né? Então, naquele momento eu falei, vou fazer. As portas estão abertas para mim, ele fez, tá. Quando você, se der errado, pode ficar tranquilo que você tem um lugar garantido. Eu falei, então agora é o que eu vou. E naquele momento eu estava já com a empresa de bijuteria, como eu falei com minha namorada, e eu queria abrir uma confecção. Conversei com um amigo que era do setor de varejo, até o momento não tinha atuado na indústria do varejo lá dentro da Big Four, já tinha atuado na indústria automobilística, farmacêutica, você rodou também, bicho? Mineração, parte de televisão, mídia, tudo. Eu tinha atuado em todas as indústrias, menos na que eu gostaria de ter um negócio, que era do varejo, parte de confecção, moda. E naquela época eu sou surfista, né? Eu adoro o esporte, o surf esteve permeando minha vida toda até hoje, então foi uma das coisas também que participou da minha formação enquanto pessoa. O esporte é muito bom, né? Muito, né? O esporte, eu acho que a gente vai, durante a nossa conversa aqui, falar um pouco sobre isso também, mas o esporte ele traz vários benefícios, principalmente para o mundo empresarial, mas acho que para a vida como um todo de todo mundo, né? E eu queria atuar com o que eu amava fazer, que era o surf. Eu tinha o sonho de ser surfista profissional, não deu porque o mercado da Bahia era muito... Surfava bem mesmo? Surfava legal, surfava bem. Amigos que surfavam na época e treinavam na época chegaram a avançar, né, e competiram mundial. Eu vi que seu sócio também surfa, João. João também. Eu e o João somos dois surfistas frustrados, né? A gente queria ser profissional, o João não foi por uma questão de lesão. Ele até foi para a Austrália e para poder surfar ondas diferentes, né? Familiarizar com outros tipos de onda, mas teve uma lesão lá. O meu caso já foi nesse momento porque eu não tinha tanto apoio ali, meu pai não investia tanto no surf. A Bahia não era um polo onde realmente tinham muitas competições, muitas coisas, então você tinha que ir para São Paulo, você tinha que ir para o Sudeste de São Paulo, Rio, às vezes para o Sul, tinha que fazer viagens internacionais para aproveitar outras zonas. Como não tinha aquele apoio de meu pai naquele momento para o esporte, eu falei, cara, realmente, meu irmão era atleta também na época, tinha se decepcionado com a Federação Baiana também, e até tentou me apoiar, mas eu falei, vamos seguir aqui, eu vou tocar, vou estudar, eu, né, sempre, graças a Deus, sempre fui muito bem em escola e tudo mais, apesar, né, o pessoal acha que o surfista é vagabundo e tal e tudo, tem uma história diferente relacionada a isso. Meus amigos até brincavam e falavam pra minha mãe, minha tia, eu queria que minha mãe fosse igual a você. Aí minha mãe, por quê? Ela, Binho pode surfar a hora que quiser, pode faltar aula para surfar, ela fez, ele faz a parte dele. Porque eu ia surfar de manhã, minha aula começava às 7h30, se o mar estivesse bom, eu voltava para casa às 10 horas da manhã. Aí quando eu chegava em casa, de noite, né, depois ia para a aula atrasado, eu sabia quais eram as matérias que eu podia faltar ou não, ia, estudava, fazia tudo, voltava, minha mãe pegava e falava, meu filho, você voltou tarde, o mar estava bom? Eu falava, mãe, o mar estava maravilhoso. Então ela, mas você foi para a escola depois, está tudo certo? Eu fiz, está tudo certo. Fique despreocupada que eu não vou lhe dar trabalho. Fiz minha parte. Você sempre foi um cara disciplinado? Sempre, tudo, sempre. Porque o esporte também tem muito isso, muito, né? Para ser de alto desempenho ali, alta performance, é disciplina total. Eu era aquele garoto que... Eu não bebo, né? Então isso aí você já vê, e é por causa do surf, porque eu era aquele garoto que acordava cedo para surfar, 4h30 da manhã eu já estava acordado para ir surfar. Você também foi fora da linha do surfista, que surfista fora bebe, fuma, faz tudo. Nem todos, né? Você pega João, por exemplo, mas o estereótipo é a mesma coisa. João não fuma, não bebe. É um cara vida disciplinada de alimentação, temente a Deus, é um cara completamente também assim, fora do estereótipo que é criado do surfista. E por isso que a gente também se dá muito bem, né? Então, eu acho que até que coisa mais antiga talvez, né? Igual publicitário. Publicitário é uma fama terrível. Normal, que a gente bebe o dia todo, senta ali para ter uma ideia. Vai ter o criativo. Preguiçoso.
E é isso. Então, assim, isso me ajudou, porque eu era disciplinado, né? Acordava cedo, ia surfar, voltava, ia para minha aula, assistia a minha aula, assistia de fato a aula, porque quando eu terminava a aula eu queria surfar de novo. Eu não queria ter que ficar estudando em casa. Então eu aproveitava aquele momento que eu já ia ter que estar na escola e falava, cara, se eu já tenho que estar aqui, vamos fazer isso aqui acontecer. Vou estudar para tirar minha nota boa para de tarde eu voltar a surfar, porque eu queria ser atleta profissional. Então, no terceiro ano, enquanto estava todo mundo estudando para o vestibular, eu estava surfando, tentando ser atleta profissional. Né? E aí depois eu desisti, estava preparado para passar na UFBA e tudo, e aí naquele momento conversei com meu pai. Eu falei, ó, UFBA, a gente sabe como é, eu não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir fazer as coisas. Tem essa faculdade aqui que é muito boa, uma das melhores particulares, eu me formei na Rui Barbosa, é uma das melhores, você paga para mim? Ele falou, se você passar na UFBA eu te dou um carro. Eu falei, não quero carro. Pode pagar aqui que eu prefiro, porque eu já vou trabalhar com você, já vou fazer as coisas, já vou aprender. E aí fiz. Né? Então, assim, o esporte tem isso. Mas, voltando para lá, como eu estava falando do empreendedorismo, eu fui atuar com esse meu amigo, que era do varejo. Passei 2 anos com ele ali, uma loja de calçados bem conhecida aqui, né? A Dini Calçados. Passei com ele 2 anos ali, porque a gente fez um acordo. Né? Ele falou, cara, venha trabalhar com a gente. Eu tinha pedido para ele me indicar numa fábrica de software daqui da Bahia também, mas ele falou, ó, conversei com meu pai, trabalhe com a gente lhe ensina tudo que você precisa sobre o varejo e você traz sua experiência para ajudar a gente a organizar e profissionalizar a nossa empresa. Familiar também. Também, né? O pai fundou a empresa, já tem mais de 30 anos de mercado, ele e a irmã estavam assumindo a empresa ali naquele momento, ele fez faculdade junto comigo. E eu falei, não, bacana, faz todo sentido, mas eu falei, você sabe que eu vou passar aí em torno de 2 anos, que é o período que eu entendo que é suficiente para eu ajudar vocês e vocês me trazerem o conhecimento que eu preciso, porque eu vou tocar meus negócios. E assim fiz. Fui para lá, aprendi bastante com eles, desenvolvi muito, ajudei eles a desenvolver os negócios deles com todo esse know-how que eu aprendi na Big Four e nas minhas experiências com meu pai também, e estruturei aquela empresa. Né? Depois saí e fui empreender. Essa que aí João me convida para trabalhar com ele, né? Casou assim, né, o convite, porque João tinha entrado de sócio em algumas lojas em Prado Forte, também familiar, né? João também veio de uma linha de empresas familiares? Não, João ele já vem de um segmento onde o pai dele é executivo de uma grande indústria petroquímica aqui da Bahia e do Brasil, né? Então ele sempre foi executivo, mas João sempre teve uma veia empreendedora muito aflorada. E desde a época de faculdade ali, eu conheço o João desde novo, né, por causa do surf, a gente surfava junto, o atleta e tudo mais, a gente se conheceu, estudava em escolas separadas, mas morava no mesmo bairro. E aí a gente fez faculdade junto, não sabia ali, acabou se encontrando também na faculdade, e na faculdade a amizade continuou. O destino formando ali o destino trajeto. Já foi fazendo aquele trajeto. E aí a gente sempre falava, cara, a gente vai trabalhar junto. Um dia a gente vai trabalhar junto. Só que o João, nesse momento, ele foi muito mais para o empreendedorismo logo de início e eu fui para esse conhecimento técnico, né? Então eu fui buscar um caminho técnico e João já foi empreendendo. Até que chegou esse momento que o destino fez assim, vocês sempre falaram que iam trabalhar junto? Vamos fazer agora. Aí João falou, cara, entrei nessas lojas, preciso organizar, estruturar, profissionalizar, elas têm um potencial bacana, mas preciso organizar. Você não quer me ajudar? Eu falei, Johnny, eu não vou te ajudar, mas não vou te cobrar por isso. Porque se eu te cobrar, eu vou ter que me dedicar, eu vou ter que entregar realmente a excelência, porque eu não gosto de fazer nada que né, eu não entregue o melhor de mim. Mas naquele momento eu estava empreendendo. Então eu falei, eu preciso fazer escolhas. Né? Então se eu for te cobrar agora para ter um retorno financeiro e tudo mais, eu vou me dedicar e vou deixar de lado os negócios que eu estou montando aqui, que eu já tinha com minha esposa e o outro que eu estava construindo. Mas, enquanto amigo, eu te ajudo. Enquanto amigo, conte comigo, vamos lá final de semana, a gente trabalha até mais tarde e tudo mais. Saber dizer não também é importante, né? Demais. Alguns momentos. Oportunidade aparece o tempo todo. Né? Você tem que saber o que você quer, qual é o momento e dizer não. Porque um não bem dado é melhor do que um sim mal dado. Né? Então, a gente às vezes tende a querer dizer sim, agradar a todos. E naquele momento eu era um amigo que eu queria agradar, mas eu tinha que saber ali naquele momento que eu para o que eu almejava, o que eu desejava, eu tinha que falar aquele não para ele. Mas deixei as portas abertas para poder apoiá-lo no que fosse necessário nos meus tempos livres, né? Sim, final de semana. E aí, João, incomodado, inquieto, né? Com aquele canto da sereia, João, você conhece ele tem ele é legal. Ele consegue, é muito agregador e consegue calmo trazer, o tempo todo ele assim? O tempo todo, não sai da linha, ele pode estar chateado, o que for, é sempre aquele cara bem calmo. E aí eu saí lá, falei, cara, vamos seguir assim, deu 10 minutos, o João me liga.
pô, não, vem aqui, vamos conversar, não... quero você comigo, tudo bem que não dá para ser lá, mas tem a transportadora. Ele estava começando a transportadora que a gente tem hoje, tinha 1 ano e meio de atuação, quase 2 anos, e ele falou, cara, tem essa transportadora aqui, eu sei que não dá para pagar o que você ganha e tal, mas aqui eu já consigo te remunerar melhor e tal. Eu falei, Johnny, né, que eu chamo ele de Johnny, eu falei, pô, Johnny, não é por questão de remuneração, não é por questão de nada disso, é pelo que eu te falei, é o propósito, eu tô querendo empreender, tô querendo montar meus negócios, já tenho um negócio com minha esposa, na época namorada também, mas se eu entrar aqui e for trabalhar com você, é a mesma coisa da consultoria, eu vou ter que me dedicar muito, vou ter que, né, entregar o melhor resultado e vou acabar de certa forma deixando meus sonhos de lado, que era empreender, era montar essa confecção. Aí ele foi insistir, eu falei, aí ele falou, cara, faz o seguinte, venha, você fica comigo aqui, eu não vou te cobrar horário, eu não vou te cobrar nada, eu quero só que você acompanhe, eu te remunero, mas você pode tocar o seu negócio. De forma flexível. De forma flexível, Legal. Usa aqui como seu escritório e a gente vai fazendo junto. E naquele momento o João me fez uma pergunta, fez, Binho, que é como ele me chama, né, carinhosamente, fez, aonde é que você quer chegar? Né? Para até alinhar as expectativas, eu falei, cara, eu miro na Lua. Na verdade, eu miro um pouco em cima da Lua. Porque se eu errar, eu chego na Lua. Tá próximo. Então, assim, para mim, não tem limites de onde eu quero chegar. Eu quero realmente chegar muito longe e impactar muito. Né? E não é por questão de querer ganhar muito dinheiro. É por impacto. Certo. Eu tenho um propósito na minha vida, a gente vai falar sobre isso. E desde novo eu tenho esses propósitos. Eu falei, eu quero impactar muito. Falar em novo, você é novo. Você tem quantos anos? Eu tenho 35 anos. Tá vendo? 35. Mais novo do que eu, bicho. Você tem 30. Eu não gosto de ver ninguém mais novo que eu me sinto velho. Eu tenho 35 anos, hoje eu sou casado com a Luciana. Legal. Tenho uma filha de 5, vai fazer 5 anos agora. Tenho um filho que está no forrinho aí para nascer também. Legal. Então, assim... tem um legado aí. Tem um legado, né, que está sendo construído. E também é minha base isso, né? Então, legal. Família, amigos, eu acho que isso é o que forma a gente, né? Então, e aí veio essa história, você vê que com o João é muito disso, ele compactua os mesmos valores e a gente conseguiu se alinhar. Essa pergunta, a gente começou a falar também ali sobre o que é que a gente esperava do futuro, quais são os valores, a gente sempre foi muito alinhado, o João na época já casado, né, com Vanessa, já estava com uma filhinha por vir, Valentina, né, e ali foi se alinhando. E eu falei, cara, realmente eu quero chegar muito longe, quero impactar muitas vidas. E por que chegar muito longe? Porque eu sei que, você pode ajudar uma vida aqui, pode fazer uma parte, né? Fazer minha parte, vou ajudar uma pessoa, mas eu falei, se eu chego muito longe e eu ganho muita distribuição, eu tenho peso, eu consigo impactar, ao invés de uma vida, eu consigo impactar várias. Então eu falei, cara, eu quero chegar muito longe. Ele falou, ótimo, é onde eu quero chegar também. Então a gente está alinhado. Os meus valores, ele falou, meus valores são esses. Eu falei, são os mesmos dos meus. E se a gente não mudar disso daqui, ótimo. E aí é o quê? Quando a gente fala de empresa, né? A gente é família, em primeiro lugar, a gente tem nossa família como nosso centro. Pessoas em primeiro lugar, né? Então a gente valoriza muito quem está com a gente entende que você não faz nada sem pessoas e para pessoas. Ética, que isso é inegociável, nossa ética, né? Nossos princípios, isso são inegociáveis. Aí, qualidade em tudo que a gente faz, né? Então, assim, a gente não quer entrar em um negócio onde a gente não entregue o melhor, né? Então, hoje, os segmentos que a gente atua do grupo, que a gente vai falar um pouco mais, nós não somos os maiores em todos, mas nós buscamos ser os melhores no que nós fazemos. E ser reconhecido pelo mercado como isso. Isso é bacana. E tem um propósito todo formado sobre isso. Justamente. Né? Mas quando a gente fala em empresas familiares, eu vim também de uma empresa familiar parecida com a sua história, que é legal. Quando você vem lá de baixo, classe média baixa, eu vim de uma periferia, meus pais vieram de fora de Salvador, de um interiorzinho, para arriscar a vida em Salvador. E foi formando ali empresas, né? Foram dando certo, pequenas empresas, né? Vamos dizer assim, não eram grandes empresas. Mas eu não me via dentro dos negócios deles. Um era escola, outro era material de construção, mas eu, desde criança, 5, 6 anos, eu lembro de eu estar lá, carregando bloco, pegando brita, passando um troco ali no armarinho, na escola ensinando aprendendo e ensinando quando eu tinha uma idade já para ensinar informática, alguma coisa do tipo, mas eu nunca me vi dentro de uma empresa familiar. E aí eu vou te fazer uma pergunta que você agora tem os dois lados da vertente igual como eu tenho, de ter vindo de uma empresa, ter feito uma e ter vivido a empresa familiar e ter vivido o seu sonho de empreender.
Mas eu vejo que hoje, com a estrutura e tal melhor, eu tento pensar de que forma eu ensino meu filho. Você deve ter também esse pensamento, como ensinar um filho quando você tem uma outra condição financeira que eu não tinha no passado. Perfeito. Que eu acho que muitos, vamos dizer, sucessores, a gente estava falando sobre herdeiro, às vezes é visto como uma imagem pejorativa, né, do cara que não está ligando para nada, mas literalmente ele vai ser um herdeiro de algo, né? A nossa formação é para que a gente deixe algo para eles, o que a gente não teve, talvez uma facilidade, que a gente não quer que passe por tanto sofrimento, vamos dizer assim, né? Que às vezes é necessário. Perfeito. Eu lembro de meu pai me acordar às 5 horas da manhã para fazer nada. Ele ia para trabalhar e acordar, você tem que acordar, né? Desligar o ventiladorzinho assim para fazer calor, para sentir calor e para eu levantar da cama. Mas hoje a gente fica às vezes com medo de ligar o ar-condicionado, o menino tá ali, a gente já fica com mais, né, um dedinho ali. E não é fácil você cuidar de uma linha sucessora. Eu vejo que tem pais que tenta simular escassez de uma forma muito, às vezes, rígida e talvez perca a oportunidade de ensinar ele outros valores, mostrando que ele tem um patrimônio, que ele tem ali uma condição financeira e que ele precisa, logicamente, crescer com aquilo ali. E não dizer que simplesmente ele não tem porque não tem dinheiro, porque... Como é que você vê esse lado? Como é que você está vendo assim, a formação desses sucessores? Você acha que tem hoje no Brasil, vamos dizer Brasil, porque fora até eu acho que tem a maior preparo, uma cultura maior. Mas o Brasil, a gente prepara bem os nossos sucessores? Não. Né? Eu acho que o Brasil, a formação do sucessor, ela acontece por necessidade, na maior parte. Né? E eu acho que é por isso que a gente vem com o legado. Né? O legado ele surge de enxergar essa necessidade em parceria com outros movimentos que a gente vem vendo por aí. Porque é justamente isso, né? O Brasil ele é formado 90% por empresas familiares, né? É imenso. As grandes empresas, né? A massa é familiar. Dessas, elas são responsáveis por 75% da mão de obra contratada do nosso país, da força de trabalho. Então, elas precisam ser olhadas, né? E aí, qual é o grande ponto? 30% a 35% dessas empresas vão para a segunda geração. Dessas daí, 13% vão para a terceira geração, ou seja, vai pegar 3% ali que vai para uma terceira geração. Você acha que isso é por falta de preparo? Totalmente. Isso é por falta de preparo da sucessão. Né? É por falta de o fundador, a fundadora daquele negócio enxergar de fato à frente o que ele precisa fazer para que faça com que a empresa cresça. Óbvio, tem 30% que passam disso, porque formaram muito bem, não, porque deu certo o processo como foi feito, às vezes de forma empírica, ele fez uma formação muito bem feita de forma empírica, deu certo, outra porque realmente quem sucedeu assumiu a rédea e conseguiu tocar, mas é um papel que tem que ser feito dos dois lados, né? A gente costuma muito falar que quando tem essa questão da sucessão, a gente olha muito para o sucessor. Né? Quem está sucedendo, quem está entrando e tal, porque realmente não é fácil. Mas esquece de falar também de quem foi o fundador, a fundadora e qual a dificuldade que eles têm, né, em passar esse bastão. Né, o porquê dessa dificuldade. E é isso que a gente tenta trazer dentro do nosso projeto, porque realmente existe essa dificuldade. Quando você olha para o Brasil, não é feito da melhor forma. Se você pega aqui em Salvador, por exemplo, você tem empresas, os níveis de profissionalização das empresas são muito baixos. E quando você tem nível de profissionalização baixo, você vai ter um processo de sucessão que não é feito da melhor forma. Então, o que a gente quer fazer é justamente isso, é apoiar essas empresas familiares a estruturar seu negócio, a profissionalizar seu negócio, estruturar uma sucessão e fazer uma blindagem patrimonial, uma sucessão patrimonial, não é nem blindagem, uma sucessão patrimonial, para que todas as gerações elas estejam garantidas. E aí quando a gente fala de sucessão, de gestão do negócio, não necessariamente você precisa preparar um sucessor da família, né? Mas você tem que estruturar a empresa para que ela possa ter uma sucessão, seja familiar, seja profissional. E você trazer profissionais de mercado para estruturar esse negócio, fazer com que esse negócio cresça. E a parte da sucessão patrimonial da família, onde você vai criar estratégias de governanças familiares, para que essa família deixe de ser uma família empresária, uma empresa familiar e passe a ser uma família empresária. Porque você tem diferenças. Uma empresa familiar é o quê? Você tem seu negócio, o seu pai ou sua mãe criou um negócio, você vai assumir esse negócio, e aquele negócio é o negócio da família. Mas o negócio, quando passa a ser bem sucedido, a família tende a ir montando outros negócios. Você falou aí, sua família, seu pai foi montando pequenos negócios,
e deixou de ser só um. Então, aqui você começa a transitar de uma empresa familiar para uma família empresária. Né? Você começa a ter mais negócio. E a partir do momento que você profissionaliza essa família empresária, a empresa deixa de ser o centro, e sim a família. Porque aí você passa a gerir o patrimônio da família. Você tem mais de um negócio, você tem investimentos em ativos de liquidez financeiro, ativos imobiliários, né? E aí você começa a realmente ter uma estrutura de profissionalização dentro daquela família que tem que ter regras, principalmente para as próximas gerações. Porque se você não estabelece os critérios, não estabelece as regras, a tendência é o quê? Que o sucessor, o herdeiro, não entenda o que está sendo feito, se ele não foi colocado ali desde novo. Vai perder o roteiro que você tinha programado. Muita gente torra tudo, perde porque não sabe fazer. E normalmente o que acontece? As famílias só começam a pensar nisso quando o problema já está feito. Né? Então, você não vê normalmente um fundador, uma fundadora pensando, não, eu tenho que fazer um planejamento familiar, uma estruturação patrimonial, para preparar meu sucessor, porque ele acha que ele vai ser eterno. Fala, não, cara, estou aqui, enquanto eu estiver aqui... Tá tudo bem, não vai ter problema, mas de fato, enquanto ele está ali, está tudo bem, não tem problema. O problema acontece quando ele não está. Né? E se você já não preparou antes e vem, Deus, né, pode ter um acidente, algum fato, um infortúnio ali que precisa que seja feita uma sucessão, seja um acidente, seja uma doença, ou não, né, só realmente um processo... e isso não foi trabalhado, aí o problema começa a acontecer entre as gerações. Você tem irmãos que passam a se desentender, aí às vezes normalmente não é da geração fundadora para os filhos, já vai para os netos, e aí você tem os noivos, maridos, mulheres que começam a se envolver aquilo. E aí vai para o número que a gente tem, né? Que é alarmante. Você destrói uma empresa que está muito bem, crescendo. De décadas, às vezes, que... 30, 40 anos e quebra. 1 ano, 2 anos, você consegue... Destruir. Então, você tem que ter um processo de estruturação. Isso não é do dia para a noite. Né? Um processo de formação de um sucessor, ele leva tempo. Né? Foi o que meu pai fez ali comigo, que eu te falei, de uma forma não... foi empírico, não quer dizer que ele estava preparando um sucessor, mas ele entendeu o seguinte, para você trabalhar aqui, se um dia você quer assumir uma das empresas, e eu assumi uma das empresas dele, você tem que começar de baixo. Tem muitos que fazem isso, mas tem muitos que falam, não quero que meu filho atue aqui, não quero... Né? E o filho, às vezes, também não quer, a filha fala, não quero conta, não... Mas isso precisa ser conversado. Né? Eu acho que o principal ponto é ter esse tipo de conversa na família. Não existe, né? Sobre a questão de escassez, você acha que é assim mesmo? Eu vejo que Flávio Augusto fala muito sobre isso. Ele fala que a gente não tem o hábito de mostrar que o nosso filho ou nossa filha, um príncipe ou uma princesa ali em formação, e acaba botando ele em uma condição que não deixa ele entender com o que ele tem, ele precisa administrar. Você concorda com essa visão? Eu tenho muito a visão do seguinte... O que meu pai construiu, eu tenho que construir mais. Então, eu tenho que pegar o que ele construiu e entregar muito mais do que o que ele construiu. As escassez que eu passei na minha vida não foi porque meu pai não tinha condição. Ele me deu o que ele tinha condição, eu passei meu nível de escassez que não foi o mesmo dele. E eu também não quero que minha filha passe o mesmo que eu passei. Então, assim, eu não gero escassez para minha filha. Se eu posso botar minha filha numa escola boa, eu vou botar ela na melhor escola que eu puder. Se eu posso dar algo para ela, eu vou dar algo para ela, com consciência. Então, assim, eu não dou tudo o que minha filha quer. Eu tenho condições de dar um celular, tenho condições de dar hoje um brinquedo, ela quebra um brinquedo, eu posso dar outro? Eu posso. Mas você tem que saber quais são os valores. Ela tem que saber dar valor às coisas que ela tem. Porque o pai dela passou por determinados escassez, que eu não quero que ela passe, não quero que meu filho passe, mas eu tenho que ensinar para ela os valores. Que nem sempre. Eu falo, olha, se você quebrar, você vai ficar sem. Não é porque o papai não pode te dar, mas é porque você não valorizou o que você conquistou. Então, você só vai dar valor às suas coisas se você entender o quanto isso gerou para seu pai de trabalho, de esforço, para você entender. E você vai ficar sem porque você não cuidou. Ela vai começar a valorizar. Então, eu trabalho minha filha, eu e minha esposa, a gente trabalha ela sabendo o seguinte, ela pode ter as coisas. Minha filha, com 4 anos, já foi mais vezes para Disney do que muita gente. Minha filha já foi 5 vezes para Disney. Eu fui para Disney minha primeira vez com 27 anos. Minha segunda vez. A primeira foi muito novo com meu pai, mas eu nem lembrava. E era meu sonho ir. Mas eu vou poupá-la de porque eu falar, não fui, só fui com 27, vou deixar ela assim. Não, ela vai todo ano com a gente, mas sabendo o seguinte, olha,
seu pai e sua mãe trabalham bastante, seu pai e sua mãe fazem isso. Fez um sacrifício para poder fazer isso. A gente está fazendo um sacrifício para poder fazer essa viagem, é muito legal. Vamos criar momentos de afetivo com ela, momentos muito bons com ela, ela vai saber aquilo, mas ela vai dar o valor para aquilo. Porque tem outras crianças que não podem ter isso. E a gente fala para ela, olha, você pode ter isso, mas tem outras pessoas que não podem. Dê valor ao seu brinquedo, porque tem crianças que gostariam de ter esse brinquedo que você tem e não pode ter. Mas eu ensino para ela o seguinte, por exemplo, minha filha precisa andar de ônibus hoje? Não, mas quando eu vou em São Paulo, eu pego ela, boto no ônibus, quando eu vou em algum lugar, eu pego ela, boto no metrô, para que ela saiba o que é e que existe, que ela não vai estar andando só em carro legal e tal e tudo mais. E que um dia pode acontecer. E pode. E ela vai precisar, como eu precisei, andar de ônibus, andar de metrô, fazer tudo isso. Meu pai tinha condições? Tinha condições. Eu precisava? Não. Mas o momento ali eu vivia com minha mãe, meu pai trabalhando, eu ia para minha faculdade de ônibus, fui assaltado, levaram meu celular legal, meu pai me deu um celular, no primeiro dia o cara roubou. Eu quero que ela passe por isso? Hoje o mundo está muito mais perigoso. Não, mas ela tem que entender que determinados níveis de dificuldade existem. Hoje ela está numa situação melhor, mas ela tem que dar valor onde ela está. Isso. Né? Então, se eu puder dar um carro para ela, eu vou dar. Vou dar o melhor? Não. Eu vou dar um carro e falar, você pode ter melhor que esse, mas dê valor. Se você realmente valorizar isso e me provar que você merece, você vai ter um melhor. Meu filho tem uma frase engraçada. Ele valorizar, né? Eu compartilho da mesma formação. Aí uma vez a gente foi para os Estados Unidos, na mesma fase, né? A gente chegou lá para comprar um iPhone 15. A gente comprou, ele birrou. Ele falou assim, mas isso não é justo, vocês têm um iPhone 15 e eu não tenho um iPhone 15. Eu falei, a vida nem sempre vai ser justa com você. Você vai ter que aprender que você vai ter que ter o que você tem hoje. Você passou por um sacrifício. Você tem seu celularzinho, não tem? Chegar em Salvador, você vai vender seu celularzinho, pegar, juntar o dinheirinho da mesada e comprar um celular melhor. Papai fez isso. Eu tinha um celular, peguei esse celular, vendi e estou aqui comprando um outro iPhone 15. Mas você hoje não tem. Você está com dinheiro aqui agora para comprar? Mas eu não tenho trabalho. Eu falei, então, olha, tá vendo que precisa passar por etapas? Porque eu vejo muita gente chegar lá e o menino birra, grita, ele vai lá e... tome aqui. Isso ele acha que está ajudando, está ensinando algo e no final das contas ele está dando tudo que a criança quer, ele pode ter isso, mas não está ensinando nada. Aí que vem a diferença, né? Da facilidade, né? Você mostrar que tudo precisa de um sacrifício. Isso. Empreendedor, acho que o maior ativo é esse. Ele entender que para ele conquistar ele teve que sacrificar algo, foi tempo, às vezes é saúde, às vezes é um tempo que ele teria com a família que não está viajando, está precisando fazer outras coisas. Então, o herdeiro e o sucessor, vamos dizer assim, também passa por isso. E você tem que... você não vai criar uma escassez, né, para seu filho. Não quer dizer que você não tem, né? Você tem, mas você vai criar escassez a proposital, porque não, ele tem que passar por tudo que eu passei. Não, ele tem que dar valor. Tem que ensinar. Quais são os mecanismos que eu vou criar para ele dar valor ao que ele tem? Né? Então, minha filha chegou uma época que tudo era se quebrar, papai, compra outro. Papai, compra outro. Papai, você compra aquilo para minha filha? Papai pode comprar, mas papai não vai te dar. Frustração, criar frustração. Aí frustração sim, eu acho que a gente tem que criar a frustração na criança. Mas a escassez não precisa. Né? Dói, né? Mas a frustração sim, eu quero. Não. Por que, papai, eu não quero? Porque você quebrou o seu, você quebrou, você vai ficar sem. Você só vai ganhar agora quando você me provar que você está cuidando das suas coisas e que você merece ganhar uma nova. Legal. Aí você vai. E aí você vai tentando desenvolver ali também. A minha filha tem uma veia ali, aquela menina liderança, criativa, que muitas vezes a gente acha que um estilo mandão, essa menina quer tudo do jeito dela. Eu falo, mas como é que eu vou trabalhar essa característica que é muito boa dela para transformar isso numa liderança futura? Pode ser que ela queira assumir os mesmos passos que o pai, de querer, né, tocar os negócios, montar negócio, etc. e tal, mas pode ser que não. Mas eu vou prepará-la para ela ser a melhor no que ela tomar a decisão para ela ser. Legal. Para ela conseguir construir mais, que foi o meu mantra. Eu falo, meu pai chegou a um determinado ponto. Ele me preparou até aqui. Agora eu tenho que entregar mais do que ele. Né? Eu tenho que realmente... Meu pai não parou ainda, meu pai está fazendo, mas eu falo, se meu pai me trouxe até aqui, eu tenho que fazer muito mais que meu pai fez, porque eu comecei de um ponto acima de meu pai. Meu pai não teve a educação que eu tive, ele me deu uma educação, minha mãe me deu uma educação. Então eu tenho que honrar isso e entregar muito mais. Minha filha vai ser a mesma coisa. Então, olha, eu estou preparando isso, estou entregando isso aqui. Você vai ter que honrar isso, seja pelas suas pernas próprias, seja seguindo... os negócios, né, que eu venho a construir e tudo, porque hoje o Grupo Ergo a gente tem ali, né, algo que a gente entende que
no momento a gente não entende que os filhos vão seguir, porque a gente profissionalizou o negócio, mas pode ser que tem outros, a holding familiar, outras coisas que ela queira tocar e tudo bem, não tem problema. Eu vou preparar ela para isso, mas minha filha pode querer seguir uma outra carreira, ela pode querer para artes cênicas, pode querer virar médica, advogada, atleta, o que ela quiser. Eu vou preparar para ser o que ela quiser, mas sabendo o valor que ela tem que dar para tudo. Né? Diz que o destino de empresa são 3, né? Ou é vender, ou é herdar, ou é falir. Ou falir, justamente. No meu caso, e o que eu busco ensinar para quem está com a gente no ecossistema é ou, de fato, a gente criar sucessores ou criar estratégias para venda, né? Para equity, para que o negócio perdure e não venha a falir. Né? Porque a gente entende que esse é o caminho que ninguém quer. Né? Então, é preparar, de fato, para o próximo passo. Tem um case muito interessante de caso de empresa familiar que agora está no hype aí do momento, que você deve conhecer, que é da CIMED. O João Adib conseguiu fazer um reality show com a família ali. E, de certa forma, acho que isso até ajuda também a preparar outras pessoas aí. Eu percebo muito que tá vindo numa linha sucessora ali, o pai, né, veio, deixou, ele começou, superou, e é um case legal, muito. Que ele não manteve a empresa só no nível que ele pegou, mas ele superou muito. Acho que o sonho de todo pai, toda ver isso acontecer, pai, mãe, né? A empresa superar com o filho. Mas deve ser difícil. Tem duas coisas que eu acho que a empresa familiar é parecida com você cuidar de uma obra de arte antiga. Você preservar a essência e a cultura ali, mas ao mesmo tempo trazer uma inovação. Isso não é fácil. Como é que a pessoa consegue manter isso em uma empresa familiar? Seu pai tem uma cultura, teve uma cultura, mas eu preciso inovar. E não mexer talvez nesse equilíbrio, né? Tem equilíbrio, na verdade. A gente costuma dizer que poxa, quem fundou a empresa tem uma cultura, tem um valor, a família tem valores e princípios que estão normalmente traduzidos nos fundadores. Né? Para a nova geração é difícil assumir, foi o que a gente estava falando. As pessoas acham que assumir um negócio familiar é fácil. Não é muito difícil. Às vezes eu digo que é muito mais difícil você assumir um negócio familiar, algo que já está ali acontecendo, que tem um peso muito forte, do que você começar um negócio do zero, que você vai imprimir ali suas forças, seus valores, da forma como você quer tocar e ir para o mercado como você quer. A sociedade veio com preconceito, né? Pegou, já herdou, foi muito fácil. Mais difícil. Na minha visão é muito mais difícil. Enquanto eu estava com meu pai, para mim era muito mais difícil do que eu fui para o mercado e fui tocar os negócios com meus sócios e fazer da nossa maneira. Porque foi aquilo que é o que a gente vai trazer aqui agora. Quando você toca uma empresa familiar, você tem toda uma história. Você já tem valores, você já tem time, você já tem tudo ali. Se é uma empresa que chegou até aquele momento, já tem cultura. Ela já tem processos, ela já tem pessoas. Pode não estar formalizado, nada disso formalizado, que normalmente é o que acontece. Mas já existe tudo isso. E aí você pega a nova geração que vem, que são os sucessores, ela tem que trabalhar muito bem isso, né? Porque assim, muitos pensam que fazer um negócio novo, pegar um negócio familiar e inovar e botar para crescer é perder os valores, é perder os princípios. Então, não, ao contrário, a gente diz o seguinte, você tem que primeiro entender quais são os valores da família, você tem que entender quais são os princípios familiares, qual é a cultura daquela família, trazer a cultura e criar os princípios familiares, trazer a cultura do sucessor também, o que é que o sucessor valoriza, o que é que ele entende que é importante para o negócio também, está alinhado com o da família, complementa, e aí você cria as estratégias de crescimento, aí você traz inovação, você traz todas as novas ferramentas para colocar o negócio onde ele precisa estar. E aí é fazer esse processo de transição mantendo valores e princípios familiares, e isso tudo muito bem documentado e é divulgado para quem está ali na empresa, que agora vem uma nova geração, que vem uma nova gestão, mas que os princípios e valores daquela família eles permanecem. Né? E quem entra tem que fazer esse processo muito bem feito, não adianta querer bater de frente, não adianta querer, eu vou imprimir o que eu acredito, o que tem que ser feito, dando murro em ponta de faca. Forçar não vai para problema nenhum. Eu acho que você tem que ir comendo pelas beiradas, como a gente fala. Né? Se você pegar... até no nosso podcast a gente conversa bastante com empreendedores também e que fizeram a sucessão muito bem feita e estão tocando os negócios e fazendo esses negócios crescerem. Legal. Eles falam, cara, eu não isolo tudo que meu pai ou minha mãe pensam, o que eles construíram, o que eles fizeram. Ao contrário, eles são os sábios dali, eles trouxeram. E é muito difícil você chegar e falar assim, o que você fez até aqui deu certo, mas agora precisa mudar. Aquela pessoa fala, poxa, eu construí tudo isso. Né? Você tem que olhar para quem construiu.
e falar, eu sei que você trouxe até aqui, eu sei que para você vai ser difícil abrir mão, porque é difícil, é que nem um filho, você abrir mão para que os outros cuidem. Você tem filho, é difícil você abrir mão para que outro cuide do seu filho. Por mais que seja da sua própria família, né? Que seja seu filho, cuidar do neto. A gente, avô, né? Nossos pais, tudo ficam ali querendo dar pitaco e cuidar dos nossos filhos. É a mesma coisa. Então você tem que trazer tudo isso, botar essas pessoas em um papel de sabedoria, né, de direcionamento, e criar estruturas de conselho, criar estruturas de governança para que você consiga fazer essa transição. Então, quando você consegue fazer essa transição muito bem organizada, implementando cultura, na verdade formalizando cultura, formalizando processos, criando ferramentas de governança, quem está entrando consegue fazer um processo de transição, né, e aí trazer os novos valores e mostrar por A mais B para quem fundou, falar, olha, o que você fez até agora não vai ser perdido. Na verdade, a gente vai somar mais esses pontos A, B e C para que a gente possa fazer o negócio crescer, porque o mercado agora exige isso. E é você conseguindo trazer, né, através dessas ferramentas de sucessão, de governança, para que o negócio realmente cresça. Então, quando você faz dessa forma, tudo fica mais fácil, né? E aí o caso da CIMED é justamente isso, né? Você tem ali uma história de uma família fundadora, o Adib, né, e a irmã vivenciaram aquilo, eles estruturaram, criaram ferramentas de governança, profissionalizaram o negócio, mantiveram os valores e princípios da família, mas trouxeram a visão deles também do que eles entendem que o negócio precisa para crescer. Muita inovação chegou. Inovação, trouxeram sócios externos agora, porque eles entendem que isso é importante, mas a família está ali. Agora eu percebo que no caso deles tem uma cultura muito forte familiar, uma cultura muito forte empresarial e de certa forma a essência da empresa manter essa cultura não é fácil. E o que sempre, para a empresa que a gente administra, que cultura para mim é o que o colaborador faz quando você, o líder, não está dentro da empresa. Se ele faz diferente, não tem cultura ainda formada, você está ali ficando batendo. Como é que você acha que deve ser feita essa formação de cultura para que consiga se perpetuar, consiga consolidar ali por um bom tempo? Empresas, como você falou, de familiares, geralmente são décadas e que só consegue geralmente se manter porque tem uma cultura ali. Se a empresa for fraca, ela não consegue se manter. A não ser que ela tenha até um alicerce, mas até tem hora que ela começa a perder e enfraquece. É como eu falei antes, se ela tem ali 10, 15, 20, 30 anos, cultura ela tem. Pode não estar com esse nome, a pessoa não sabe, não está formalizado, mas tem. Você vai entrar ali, você vai ver que os colaboradores entendem o que o dono ou a dona querem, o que é que eles fazem, como é a forma de trabalho deles. E aí é até uma dificuldade do sucessor vir, porque o sucessor vem e fala, não, mas seu pai, sua mãe queria desse jeito e tal e tudo mais. E isso é cultura. É como você falou, cultura é o que o time faz quando você não está dentro do negócio. Cultura é aquilo que fica depois que você morre. Sim. Quando você não está olhando. Né? E como é que você implementa a cultura? Né? Cultura é com base nas suas ações do dia a dia. O que você faz no dia a dia, como você leva isso para seu time, como seu time entende que você gostaria que o negócio fosse tocado, isso é cultura. E aí você vê um processo de formalizar a cultura. Aí você formaliza a cultura, quais são os valores, os princípios, quais são as regras, o que é que você gostaria que fosse feito, você formaliza isso, começa a comunicar isso para o time, começa a comunicar para toda a base, a liderança, e aí vem o papel importante da liderança. Quando você começa a fazer sucessão, quando você começa a fazer profissionalização, para que uma cultura ela seja perpetuada, para que ela seja propagada, você tem que ter a liderança muito alinhada com a cultura. Se a liderança não estiver alinhada, esquece, não tem cultura. O líder ele tem que estar comprado. Né? E aí o papel de você pegar o sucessor, se ele for ser líder e ele estiver preparado para assumir um cargo de liderança, que tem que estar preparado, não é por sobrenome, não é por confiança, tal, é preparo, essa pessoa tem que estar preparada para assumir um cargo de gestão, ele tem que estar bem alinhado com qual é a cultura da empresa e da família. Por mais que ele venha fazer, como eu falei, inserções nessa cultura, óbvio, ele não vai fazer com que essa cultura seja essa eternamente, porque ele tem que trazer agora a cara dele, né? Enquanto sucessor, enquanto quem vai tocar o negócio. Então ele vai fazendo pílulas de inserção na cultura dele dentro desse processo e levando para o time. Mas aí ele tem que fazer o quê? Viver o que ele fala. Não é faço o que eu falo, mas sabe, faça o que eu digo. É o que eu digo. Você tem que estar ali vivendo aquilo. Então assim, se você quer que seu time chegue cedo, você tem que chegar cedo.
Se você quer que seu time haja com princípios e ética, você tem que agir com princípio e ética. Não adianta você falar assim, olha, a gente não tolera corrupção, pagar a bola e na primeira oportunidade você está ali fechando um contrato pagando bola. Você vai falar, cara, o que é isso? Se você está me falando que não tolera, está escrito, está aqui na parede, mas você está fazendo... É porque é bom. Ele vai seguir a mesma coisa que você está falando. Ele vai agir como você agiria. Porque cultura é isso, é o que você falou. É o que o seu time faz quando você não está. Se você está fazendo, seu time vai fazer o quê? Se ele faz, é isso que ele faria, eu vou fazer isso. Então, a cultura é essa, é baseado no exemplo. É o que a gente faz com nossos filhos. A gente dá o exemplo para que eles ajam conforme o nosso exemplo. Então, isso é cultura. Né? E aí você tem os processos de formalização, estruturação e tudo, e difundir isso. Mas, principalmente, a liderança está junto. E aí, o que a CIMED, a DIB, você pega a Magalu, o Magazine Luiza fez isso muito bem feito. E as empresas familiares que a gente vê crescer e prosperar fazem isso muito bem feito. Elas conseguem traduzir essa cultura para todo o time, para que o time fale. A gente fez um podcast com a Amanda, do Hiperideal. Ela faz um trabalho de cultura excelente. Ela vivencia aquilo, ela tá ali dentro, o time veste verde, mas eles não falam, o dress code da empresa é verde. Não. Porque as pessoas veem ela todo dia vestindo verde e falam, cara, isso é legal demais. Vou vestir verde, porque a gente está vestindo as cores da empresa. É que nem na nossa empresa. Hoje você pega lá na nossa empresa, ninguém vai propor para a gente uma solução com um caminho mais fácil de, se der um valorzinho aqui, alguma coisa ali, facilita. As pessoas não oferecem. Por quê? Elas sabem que na nossa cultura nós não infringimos nossos valores e nossos princípios éticos. Ponto. E nem pode ser o mais fácil quanto for, a gente prefere fechar a empresa do que ter que fazer algum determinado tipo de ação. Então, as pessoas já nem vão por esse caminho. Elas já sabem, elas já tomam as decisões conforme a gente tomaria. Né? E aí, obviamente, você vem atualizando isso. Né? Eu acho que a cultura ela tem que ser atualizada. E aí, quando você tem uma sucessão, é justamente esse processo, é atualizar com a nova cara. Né? Eu falo sempre, Kleber, que a diferença de você ter conhecimento e educação tem uma distância muito grande. De cultura eu vejo muito assim, eu falo com o meu time o tempo todo. Às vezes a gente passa conhecimento, mas eles não têm ainda educação. E é igual a criança sabe, meu filho sabe que tem que escovar o dente todos os dias. Mas ainda ele não tem educação, a gente precisa todo dia estar batendo ali. Você tem que escovar o dente, tem que escovar o dente. Perfeito. Eu concordo plenamente com o que você falou. Tem que ser lembrado diariamente. Tem que ser batido ali. Até que aquilo fixe e as pessoas façam. E aí você prepara até sucessores dentro do seu negócio que não sejam familiares às vezes. Né? Então, hoje na nossa empresa eu tenho pessoas que, se eu me afastar, eu fico tranquilo sabendo que elas vão tocar o negócio dentro daquilo. Mas, mesmo assim, isso precisa sempre estar sendo batido. Foi o que a gente falou. A gente tinha um escritório local aqui que reunia todo mundo. Depois montamos em São Paulo. A gente se afastou um pouquinho, a gente sentiu que a cultura estava se perdendo. A gente, precisamos reagrupar todo mundo aqui, aproximar para que a cultura não se perca, fortalecer a cultura. Porque a gente quer que o nosso negócio ele seja perpétuo. E talvez seja um desafio das empresas que crescem muito, né, como a de vocês. Quanto mais você cresce, mais difícil talvez seja você estar ali na ponta e implementando a cultura, porque às vezes se perde com ruído, né, a comunicação começa a se perder com ruído. O papo está muito bom, o pessoal já está tentando avisar, Léo, mas eu vou furar. Você está com tempo? Estou com tempo. Vamos rodar mais um pouquinho, que o papo tá bom, eu estou gostando. Então a gente vai furar uma hora, viu, produção? Hoje não vai ter mais uma hora, não. Pode seguir, é bacana você até falar isso. A gente começou o nosso podcast também, vamos 50 minutos, uma hora, só que o papo ia acontecendo e a gente ficava ali, seguia a hora. Eu falei com a equipe, eu falei, gente, se a pessoa tiver com tempo e quiser o papo estiver legal, deixa acontecer. E eu tenho certeza que o pessoal de casa está gostando, isso agrega muito, ensina muito, né? Eu acho que quanto mais a gente passa a informação, a gente está ensinando e aprendendo ao mesmo tempo, né? Eu acho que aqui eu estou aprendendo muito com você e acredito que também esteja de casa. Agora, o legado empresarial, o legado, o projeto educacional, como é que ele funciona para quem está assim, ainda não entendeu muito bem, como é que vocês é um dia, é uma mentoria, é um curso, é uma palestra, como é que funciona o legado aí para quem está nos assistindo? Vamos lá, até para poder, né, para quem está assistindo e não conhece ainda o projeto Legado, a gente começou o projeto justamente enxergando as dores das famílias empresárias, porque hoje, como eu falei, a gente tem um grupo, uma rede de negócio, nós criamos um ecossistema que veio de uma estrutura familiar, porque o nosso sócio, que foi o fundador, fundou esse negócio com o tio, com mais um amigo e
tocava de forma familiar mesmo. João entrou, eu entrei e a gente profissionalizou esse negócio. Hoje ele não é mais familiar, ele é profissional, tem profissionais de mercado que tocam todas as estruturas de governança, a gente foi criando e estruturando. E a gente sempre conversando muito com amigos, com outros empresários, e a pergunta era sempre, pô, como é que vocês conseguem tocar vários negócios? Como é que vocês conseguiram estruturar isso? Como é que vocês conseguiram crescer tanto, né? E a gente identificou essa dor. Alinhado a um desejo de propósito de sempre estar fomentando a cultura de educação, né? E a gente sempre gostou de ensinar, sempre gostou de compartilhar conhecimento, porque, como você falou, acho que quando a gente compartilha o conhecimento, a gente aprende e a gente se desenvolve cada vez mais. Isso foi o que a gente fez a gente crescer. A gente sempre foi buscar conhecimento e compartilhar conhecimento com quem está com a gente. Sim. E a gente já fazia isso em bate-papo. A pessoa, cara, eu quero, pô, me ajuda aqui, me dá uma dica de como é que faz tal coisa. A gente marcava lá no escritório, vem aqui, vamos aqui que a gente te ensina. Eu fazia consultorias. E a gente fazia consultoria gratuita. Eu venho de consultoria, né? Minha formação foi de consultoria. Hoje eu tenho várias pessoas no meu negócio lá, no negócio da gente, que nós contratamos de empresas de consultoria. Então a gente já tinha isso. E como propósito, eu sempre gostei de atuar com educação. Eu falei, enxerguei a dor, eu falei, ó, existe uma dor no mercado, que são os empresários familiares, que vence, ou é o fundador com a fundadora, os founders que estão ali, que se veem sem sucessão, né? Às vezes os filhos não querem conta, ou às vezes o filho quer e não sabe como fazer aquela transição. Às vezes a dor é do sucessor, que já está ali querendo tomar as rédeas do negócio e a mãe ou o pai não deixa tomar aquela rédea, fica ali controlando, ansioso para cuidar do negócio. E ele quer fazer acontecer. Como também a gente vê negócios que prosperaram muito bem num processo de profissionalização. E aí a gente falou, cara, tem um mercado aqui que está carente e precisa. E a gente criou o legado, né, que é o legado empresarial, que é justamente o que é um ambiente de educação, e hoje, na verdade, ele é de soluções para empresas familiares, onde a gente tem aqui um ecossistema que nós criamos, assim como nós criamos todos os nossos negócios. A gente enxerga de forma holística, onde tudo que a gente pode atuar. Então, o primeiro passo a gente entende que a gente precisa fornecer educação para os empresários familiares, para garantir que eles tenham perenidade nos seus negócios. Como é que a gente faz isso? Nós temos plataforma de educação online, nós temos imersões, né, que começamos com a imersão O Legado Infinito, que são 2 dias de imersão de conteúdo, onde a gente traz grandes nomes do empresariado brasileiro, grandes nomes locais também, né, de empresas familiares, para garantir que esses negócios, que essas pessoas estão passando experiências que eles tiveram, né? E aí a gente vai fazer 2 dias de imersão. Fora isso, a gente tem um clube, que é um movimento anual, onde a gente também gera muito conhecimento e desenvolvimento para esses empresários que estão com a gente. Durante um ano todo, a gente tem um cronograma anual, onde a gente vai criar vivências, experiências para que eles se desenvolvam, tanto em gestão, quanto na sucessão e na estruturação da família empresária. Então, a gente quer pegar o empresário do ponto mais básico de estruturação até o ponto mais ótimo de estruturação. Né? E temos a mentoria também. Né? Então, você tem a imersão, o clube e mentoria. A mentoria é o que? A gente poder estar de perto olhando o negócio daquele empresário. Né? Alguns empresários selecionados não são para todos, até porque nosso tempo é escasso, e isso exige o nosso tempo, o meu, o de João, o de Herbert, que são os sócios do legado, mas o da nossa equipe para estar olhando aquele negócio. E nós não somos consultoria, né? Nós somos a educação e uma mentoria de direcionamento, um board, como se fosse um conselho um consultivo daquele empresário, né? Para direcionar. Então o legado ele vem com esse propósito. Por quem é formado o legado? São sou eu, né? João Fiameng, que é um dos sócios, e o Herbert Teixeira. Eu sempre erro o sobrenome dele. Fiameng. Então, nós criamos o legado porque estávamos os 3 alinhados nesse propósito, cada um nas suas competências, nas suas características. Hoje a gente tem uma abertura muito boa no mercado, então a gente consegue trazer grandes nomes para estar aqui com a gente. No último mesmo a gente trouxe o João Kepler, que é um grande investidor de startups, investe em empresas familiares. Trouxemos o filho dele, Theo Braga. Hoje eu tenho a honra de ter João como meu mentor pessoal, até um amigo, né? A gente desenvolveu uma amizade muito boa. Então vocês trazem outros nomes, não são só os 3? Não, vocês são os pilares ali para trazer pessoas que tenham vivências diferentes da nossa também, sejam empresas multinacionais
sejam empresas familiares para a gente compor o conhecimento necessário. Legal. E aí a gente traz ali, abarca toda uma esteira de conhecimento que a gente desenvolveu, um método que foi justamente ensinando da base do que é a empresa familiar, do que é a estrutura familiar, até o que é uma família empresária. E junto a isso a gente tem o Hub do Legado, que são empresas parceiras que nós identificamos que são as melhores no segmento que elas atuam para ofertar o melhor serviço para esse empresário também. Por quê? A gente vai trazer para ele a luz à tona do que ele precisa para profissionalizar o negócio dele, para estruturar uma sucessão patrimonial, fazer uma sucessão empresarial bem feita. Mas a gente não faz esse serviço, a gente ensina. E aí muito provavelmente ele vai aprender, ele vai falar, poxa, ok, aprendi, sei que eu preciso disso, mas eu não tenho uma capacidade técnica para fazer. A gente ensinou para ele o que ele precisa para fazer. E aí agora ele vai buscar um parceiro e a gente indica um parceiro para ele fazer isso. Né? Então, por quê? A gente quer entregar valor de fato. Eu não quero só que ele vá, faça uma imersão, aprendi, saia dali, tá, faça o que com esse conhecimento agora? Não, eu quero que ele tenha o conhecimento, entenda o que ele precisa fazer e eu falo o seguinte, olha, eu te ajudo agora a fazer esse movimento. Eu quero que de fato ele tenha valor, que ele o que ele foi buscar lá ele consiga implementar. Né? Então ali a gente movimenta o mercado, a gente conecta ele com outros empresários, conecta com prestadores de serviço, a gente começa a movimentar um ecossistema que na Bahia não existe. Verdade. Né? Porque quando você quer buscar um conteúdo desse, quando você quer buscar um ecossistema desse, você vai para o Sudeste. A gente tem o costume de falar que aqui na Bahia as coisas não acontecem, as coisas acontecem em São Paulo. Mas por quê? Por que a gente não pode fazer isso acontecer aqui? Né? Então, até conversando, a gente vai muito para São Paulo, a gente se desenvolve porque a gente está muito lá. Nosso sócio, o fundador do nosso negócio é paulista, ele mora lá e está lá. Então, a gente está sempre lá com ele e buscando também conhecimento. E eu te digo, cara, quando eu fico, sei lá, um mês sem ir em São Paulo, eu fico entediado. Eu falo, caramba, nada está acontecendo, como é que pode isso? Eu vou 2 dias em São Paulo, acontece um monte de coisa. Movimenta muito. Muito negócio, muita coisa acontece. Eu falo, por que a gente não pode fazer isso aqui? Por que a gente não pode mudar um pouco a cabeça do empresariado? A Bahia é muito grande, tem muito potencial, tem empresas bacanas. Demais. Fortalecidas e que a gente conversou isso no início. Manda muito talento para fora, mas a gente valoriza às vezes pouco o que aqui tá dentro. Aqui. E a gente costuma valorizar mais o que é de fora. O que está acontecendo muito também que eu vejo aí para o legado, que é bacana de vocês, é que não é só um projeto voltado para trazer financeiro, para vocês ganharem dinheiro e sem não ter conhecimento. Que acontece muito hoje, o cara lança curso ou mentoria, ele não fez nem para ele ainda, mas ele quer fazer para os outros. Que eu acho que isso é terrível, porque você acaba não agregando nada para outra pessoa, aquilo não vai dar certo, você não vai ganhar dinheiro, a outra pessoa não vai ganhar dinheiro, que o objetivo é que todo mundo ganhe, com certeza. Do outro lado, vocês estão levando conhecimento, trazendo mais resultados, a empresa também vai ter resultado, então esse é um diferencial também de vocês, né? É o que todo mundo chama do empreendedor de palco, né? É aquele cara que ensina a fazer o que ele não fez. E o nosso foi como eu te falei, não é por dinheiro. Porque dinheiro por dinheiro, o nosso negócio está muito bem, obrigado, a gente não precisa disso para viver. É algo muito mais ligado a propósito. Óbvio, somos empresários, somos empreendedores. Nós vamos fazer um negócio, dar dinheiro e ter resultado. Porque é o que a gente sabe fazer. Então, a partir desse momento, eu ensino o que eu sei fazer. Então, as pessoas que estão ali, elas sabem que elas estão pagando algo que vai trazer um retorno financeiro para a gente, com certeza. Mas mais que isso, eu vou trazer muito valor para ela. Né? Então, porque a gente está ali ensinando o que a gente vive na prática, a gente está ensinando o que a gente faz. É o que a gente fala, a gente fez nossa primeira imersão e foi o que a gente falou para os membros fundadores da gente, né? Que foram os 30 primeiros membros que acreditaram no nosso projeto, que investiram. Alguns sabiam quem era a gente, outros não sabiam quem era a gente, mas eles acreditaram. E eles saíram de lá, graças a Deus, a gente teve a graça surpresa, todos falando assim, cara, tá pago. Até porque o legado ele é um high ticket, ele não é algo que você não vai pagar em 2 dias R$2.000, R$3.000. Né? A nossa imersão ela começou com um ticket de R$15.000. Porque é aquilo que a gente falou, não vale a pena financeiramente eu falando, eu pegar e abrir mão de estar tocando meus negócios para ir, né, cobrar menos do que eu ganharia no meu negócio. Se fosse para fazer isso, sinceramente, eu preferia fazer 100% gratuito, né, de fato. Mas quando você pode alinhar propósito, né, com os valores e trazer resultado nisso, eu mostro para quem está fazendo a nossa imersão que, ó, cara, da mesma forma que eu criei resultado nos meus negócios, estou criando resultado num negócio novo que nós estamos criando agora, eu quero que vocês tenham resultado no de vocês também. Isso é legal, vai daquela, eu falo assim, o que seria melhor, alguém me oferecesse
R$1 milhão ou o conhecimento para fazer R$1 milhão? Prefiro muito mais o conhecimento, que eu faço mais do que R$1 milhão. Justamente. Então, acho que o negócio de vocês é isso. Não é só questão de preço, valor, é o conhecimento que você vai dar ali que é infinito para dar de resultado. O cara pode ter um... E te digo, quem participou de lá, da imersão, hoje são membros fundadores, a gente criou um grupo, né, exclusivo para esses membros fundadores, e eles vão estar com a gente durante toda a caminhada. É justamente isso, falou, cara, o que vocês vão ter aqui com a gente é o que a gente gostaria que tivesse tido quando a gente começou. Que é esse movimento muito forte aqui, preparo, mas principalmente para, foi o que eu falei, gerar valor. É gerar conhecimento para que vocês possam aplicar e possam tirar resultado disso. Então, de lá já surgiram vários negócios. Você viu as pessoas fazendo um negócio, pessoas implantando no dia seguinte o que a gente ensinou. E não só a gente, mas os empresários que nós trouxemos, que tem muito conhecimento. Porque ainda tem isso, a gente busca trazer empresário que de fato entregou. Sim. Então todos os palestrantes, todos os mentores que tiveram ali, os speakers que tiveram ali, eles são speakers que entregaram. Eles, antes de falar ali para o público, eles deram resultado no seu particular, no seu privado. Então foi que nem a gente. Não é só de redes sociais, né? Não, cara, eu nunca fiz isso aqui que a gente está fazendo. Eu sempre fui um cara low profile, João sempre foi um cara low profile, a gente nunca foi ficar de palco, de palestra e tal. A gente fez o nosso resultado, entregou o nosso resultado, a gente entendeu que para o projeto era importante a gente colocar a nossa cara, né? Expor, levar isso, porque assim, a gente entende que as pessoas precisam conhecer a gente, conhecer o que a gente entregou para elas buscarem esse acesso do conhecimento que a gente tem para poder passar. E ali é troca. Né? Então, assim, a gente está passando o nosso conhecimento, mas a gente está aprendendo muito com quem está ali também, com as perguntas, com o que eles trazem, com os desafios, porque o desafio dele é um desafio que eu já posso ter passado, ou um desafio que eu não passei ainda, mas que o outro mentor, o outro speaker que está ali já passou e vai me ensinar e vai ensinar para ele. Sim. Então é um momento realmente de muita troca, de muito conhecimento e principalmente como a gente sempre falou o tempo todo lá, cara, aqui não tem empreendedor de palco. Eu nunca fui para palco de falar, não tenho técnica de oratória, curso de oratória é importante, vou buscar fazer isso para, óbvio, entregar cada vez mais excelência. Como eu te falei, dentro dos nossos valores é fazer e fazer com excelência. Então a gente fez a primeira. Poxa, foi muito além do que a gente esperava. Legal, eu acompanhei. A gente entregou muito mais do que o que a gente esperava. Tem muitos pontos de melhoria, diversos. Os membros perceberam isso? Alguns sim, alguns não. A maior parte do feedback foi muito boa. Mas o que a gente falou para eles, principalmente, foi o seguinte: gente, eu quero que vocês tragam o que precisa ser melhorado. Porque eu quero que vocês venham numa próxima e falem assim, nossa, tá muito melhor, os caras evoluíram muito, estão entregando muito mais resultados. Processo de evolução e não se conformar com o é muito bacana, justamente. Né? Então, é isso que a gente quer, né? É realmente entregar muito mais, é fazer movimento, é aquecer o mercado baiano e o mercado nordestino. A gente quer atuar com foco no Nordeste. Desenvolver o mercado baiano e nordestino. Ah, Kleber, quer dizer que vocês não vão para o Sudeste? Vamos. A gente vai para o Sudeste porque entendemos que lá tem família empresária e se a gente conecta dentro do nosso ecossistema o empresário do Sudeste com o empresário do Norte e Nordeste, a gente potencializa muito mais. Mas o que é que eu quero fazer é o seguinte, a Bahia tem muito, a Bahia é muito boa e a gente precisa de um único ponto, mudar a mentalidade. Porque o empresário baiano ele tem a mentalidade que é diferente do empresário do Sul, do Sudeste, que é o seguinte, ele paga R$10 para não ver você ganhar um. Lá é diferente. Verdade. Lá se o cara tá vendo você ganhar um, ele investe 10 para que você ganhe 10, ele ganhe 20. Para que todo mundo ganhe. Aqui é diferente. O concorrente quer destruir você porque acha que sem você ele cresce mais. Justamente. Pô, tô vendo você fazer o podcast aqui. Eu falo, cara, o cara tá tendo um podcast, eu não vou lá porque eu tenho o meu? Não, vamos fazer um movimento. Pô, seu podcast, eu vou fazer o meu aqui, vamos movimentar junto, vamos fazer as coisas acontecerem. Fortalece todo mundo. Todo mundo ganha. É o que você falou. Quando você faz negócio para todo mundo ganhar, política do ganha é a melhor coisa. Então, assim, eu ganho, você ganha, a sociedade ganha. Se tem esse tripé... Isso é legal. Ó, tripé. Justamente. Nem tinha... Então, mas justamente isso. Você faz o tripé, cara, você tem uma base, um alicerce para o sucesso. É isso que a gente quer. O papo tá bom demais. Eu vou fazer uma pergunta para te finalizar sobre o legado. Nós temos mais perguntas aqui para fazer. Você acha sobre liderança? Eu vejo também... A gente estava falando sobre isso, que às vezes nosso gene, nosso DNA já vem com esse ar de liderança de criança. Eu digo que eu fui assim, eu lembro na escola, eu era o líderzinho da escola, depois eu era o líder
Mas quando você não tem esse DNA de liderança, você acha que consegue ser formado por os sucessores aí? Pô, o cara não tem gente que não tem apetite. Você sabe, não nasceu ali com aquele dom de liderança. Sim. Tem gente que realmente, 5 anos você já consegue ver. 10 anos o menino já está à frente, é capitão do time. Nasceu com aquilo ali, talvez formado pelos pais sem ter conhecimento. Mas quando não consegue captar esse ar de liderança, você consegue formar uma liderança? Você acha que tem como formar lideranças? Total. Que é ensinável? Total. A liderança, assim como diversos outros conhecimentos de gestão, ele pode ser adquirido. Se você pegar, como eu lhe falei, eu era um cara extremamente técnico. Enquanto técnico, eu não era líder. Eu era aquele cara que pegava, sentava, planilhava, entregava um resultado excelente ali em diversos estudos financeiros, estudos de processo. Eu era extremamente técnico. Enquanto criança e adolescente, eu era aquele cara envergonhado. Eu era a criança que não subia num palco, que não fazia atividade, as apresentações escolares. Eu era sempre técnico. Quando tinha na minha escola, eu lembro que tinha Feira das Nações, a gente pegava um país, eu era o cara sempre do suporte. Era para montar a sala, eu montava uma puta sala ali, mas não me botasse no palco não. Isso nem tem mais, bicho. É uma época legal, acho que não tem mais isso não. Algumas escolas ainda tem. E, cara, aquilo era muito legal, mas eu não tinha esse perfil inicial do que falam da liderança, aquele cara que gosta de estar lá na frente de todo mundo, falando. Eu fazia talvez um processo desse liderança ali dentro do processo construtivo. Mas até quando você pega aqui, você faz tipo a metodologia DISC, né, que você vai ver ali o padrão de comportamental do profissional. Um líder, normalmente ele tem de ser o dominante, né, com o carismático. O meu dominante era muito baixo, mas o meu adaptado, o dominante, ele passou a ser alto. Porque eu comecei a me colocar numa situação de liderança onde eu precisei me tornar líder. E para me tornar líder, o que é que eu fui buscar? O que é que um líder precisa ter? Então isso você consegue ir preparando. Tem aquelas pessoas que são líderes natos, como a gente falou, né? A criança você já vê ali desde nova e lidera todo mundo, tudo, mas tem aquelas pessoas que precisam realmente ir azeitando um parafuso aqui e outro ali para que você vá criando uma liderança. Legal. E ela é ensinável. Então a liderança você tem passos que você vai fazer. Então você, quando é um bom técnico, você tem um bom papel para se tornar um líder, porque você sabe o que você vai cobrar. Então no meu caso ali, eu era um cara extremamente técnico. Hoje eu sei ser um bom líder porque eu pego o meu colaborador, ele está com dificuldade, eu sento do lado dele, eu explico, eu ensino, eu dou o exemplo. Então ele já me enxerga como um cara assim, pô, ele está aqui comigo, está fazendo, está me mostrando como faz, ele sabe o que eu faço. Eu ouço o meu time, eu dou meu time abertura para que eles façam. Para mim foi fácil isso no início? Não. Eu saí do técnico para a gestão, para a liderança, foi muito difícil. Mas eu fui me preparando. O João, como meu sócio ali também, naquele momento, estava na posição de liderança. Um líder nato ali. Você se inspirou em outras pessoas? Fui vendo como outras pessoas lideravam, buscando conhecimento sobre liderança e o que é que eu precisava fazer para me tornar uma liderança. Né? E hoje eu sou um dos líderes do nosso negócio, um dos líderes de todos os negócios que a gente faz. Nós temos ali facilmente mais de 300 pessoas que, né, estão dentro da nossa estrutura que enxergam a gente como líder. Né? Assim como outros sócios que nós somos líderes e somos liderados ao mesmo tempo, então você tem que ter. Então, assim, sim, liderança você pode ser adquirida, pode ser treinada e pode ser formatada, né, para que você se torne um bom líder. Né? Eu acho que... Mas o principal de tudo para você se tornar um bom líder é você se colocar no lugar do seu liderado. É empatia. Primeiro tem empatia, entenda a dor do seu liderado, entenda onde o seu liderado quer chegar, o que ele quer fazer, alinhe os princípios, né, valores seus, valores da empresa com o do seu liderado, alinhe os propósitos. Cara, tendo isso daí já é um grande passo. Massa. Propósitos alinhados, valores alinhados. Eu tenho uma indicação para quem está assistindo aí falar sobre liderança, você deve ter lido, que é o Monge e o Executivo. Muito bom. Liderança servidora. Perfeito. Eu acho que o nível de hoje para você ter uma boa liderança, e liderança você não consegue
pedir para que o outro aceite. Você tem que fazer para que ele te respeite como líder. E aí Perfeito. É mostrar que você está ali para servir ele, para você ajudar ele. E não só para poder mandar. Né? Ela é conquistada, né? Eu acho que a liderança exatamente. É conquistada. Óbvio que tem a questão de hierarquia e tudo mais, mas liderança é conquistada. A hierarquia vai lhe dar outra coisa. Sim. Vai lhe dar ali talvez um poder de autoridade, de tomar uma decisão e a pessoa sabe que ela tem que cumprir, independente, porque a hierarquia fala isso. Mas liderança, daquelas pessoas lhe seguirem por propósito, lhe seguirem por se espelharem em você, ter você como uma referência, isso não é imposto. Isso é não adquirido. Vai te respeitar pela dor, né? Não só porque você vai demitir ela que ela vai te respeitar. É que nem seu filho. Seu filho não vai te respeitar porque você bate, porque você... Ele vai te respeitar pelo exemplo. O bater, fazer tudo, ele vai ter medo. Ele vai te respeitar pelo medo, mas não pelo que ele valoriza, pelo o que ele acredita que você está fazendo aquilo da melhor forma. Né? Não é... Então, isso tem que ser trabalhado. O Monge Executivo é um excelente livro. Tem um que eu gosto bastante também, que é de Fred Kaufman, eu acho, que chama Liderança e Propósito. Então ele traz justamente isso aí da liderança, alinhando propósito, valores, né? Porque quando você tem isso, e aí você entra em questão de remuneração, do como você reter talentos, um monte de coisa, porque é uma liderança muito bem feita. Cara, você pode ter um liderado que uma outra empresa vai vir, vai ofertar salário, vai ofertar um monte de coisa, essa pessoa não vai te abandonar. Se ele enxergar que tem um futuro ela vai estar ali com você, porque você, como você falou, você é um líder servidor. Você está primeiro servindo, você está fazendo ela conquistar os sonhos dela, você vai ter ali uma pessoa para a sua eternidade. Por mais que ela não esteja trabalhando no futuro com você, é uma pessoa que vai estar com você para a sua eternidade. Entendi. Ela vai lhe servir mesmo que ela não esteja sendo remunerada, assim como você também serviu ela. E o que você acha do partnership, do sistema aí de meritocracia também, para poder trazer esses colaboradores, às vezes, para colocar como um possível sócio, um sócio júnior? Você concorda, gosta desse... Eu sou muito adepto. Tá? É muito mesmo, porque assim, óbvio, você tem que entender o tipo de colaborador, quais são as ambições e anseios de cada um. O partnership ele não é para todo mundo, porque não é todo mundo que quer ser sócio, não é todo mundo que quer virar líder, não é todo mundo que quer ascender na carreira. Tem gente que está muito bem onde está, obrigado. A pessoa quer estar naquele ponto, quer fazer o trabalho dela, ter a remuneração dela e seguir a vida sem maiores dores de cabeça. E nós, enquanto empresários, empreendedores, precisamos de todos os perfis. Mas para você reter os talentos que querem crescer, sim, eu concordo muito com o partnership, você tem que ter. A gente utiliza isso hoje na nossa empresa. Eu sou um case disso na nossa empresa. Eu não fui um dos fundadores. Quando eu entrei, eu não era sócio do negócio, eu me tornei sócio, né, através dessa estrutura de meritocracia. Eu sempre vesti a camisa da empresa como se fosse minha. Em um determinado momento, o João e o Gabriel, que são meus sócios no Grupo Ergo, entenderam que o Rafael, que era um dos executivos também operadores, eram extremamente importantes para o negócio, vestiam o negócio como próprio. Às vezes no momento de dificuldade, se tivesse que segurar o salário de alguém, eu não segurava do sócio, eu segurava o meu. Os caras falaram, cara, por que você está segurando o seu salário? Eu falei, porque a empresa precisa. E eu vou fazer o que é melhor para a empresa. Eu não vou tirar férias porque é o melhor para a empresa nesse momento. Postura diferenciada. É a postura de dono. Né? Então... Por que não reconhecer? Porque não dar também para quem está entregando muito o resultado. Não quer dizer que os outros não estejam entregando. Os outros estão vestindo a camisa, como a gente falou, que eles enxergam a liderança, mas ele não quer também assumir o ônus de virar um sócio. Porque assim, o partnership é legal, você tem que mostrar para a pessoa também que vai receber essas participações da empresa que todo bônus ele vem com ônus. Então, se a empresa está tudo bem, obrigado, ele vai ter as distribuições, ele vai ter as participações, ele vai ter todo o benefício de ser um sócio. Mas se também não estiver bem, ele vai ter todos os ônus. Então, você tem que enxergar muito bem como é o partnership. Você tem várias formas de fazer, seja dando ações. Algumas formas você vai entender que tem profissionais que não é o profissional para ter uma ação da empresa, mas você tem como remunerá-lo com bonificação, com outras estruturas que vai fazer ele se engajar também. Aquele profissional que eu te falei também não quer crescer, você também consegue trazer mais atrativo para ele com uma PLR, uma participação no lucro e tudo mais, mesmo sem dar participação. Então você tem que entender como é. Hoje na nossa estrutura a gente adota muito isso. A gente conseguiu crescer fazendo como? Todo negócio operacional que a gente faz, a gente tem um sócio operador. Então hoje se você pega eu, o João, o Gabriel, a gente não opera nenhum dos nossos negócios.
A gente está numa estrutura onde a gente olha os negócios, a gente implementa a governança, a gestão, estratégia, mas nos nossos negócios nós temos sócios operadores, que a maioria foram sócios que estavam dentro da nossa estrutura, que a gente identificava que tinha um potencial, que era uma pessoa que realmente estava entregando além, com caráter de dono, né, querendo crescer, tinha característica para assumir risco, e a gente falou, olha, se você tem esse perfil, você quer assumir essa operação, você quer se tornar sócio dessa operação, eu quero. E ali naquele momento, o que é que eu tenho? Eu tenho uma pessoa que vai tocar aquele negócio ali como se eu estivesse tocando. Verdade. Porque é dele. Né? Então a gente criou essa estrutura. Então hoje em todos os nossos negócios, nós temos sócios que foram formados por a gente, que nós colocamos lá e eles hoje entregam um resultado excelente. E a gente consegue ficar tranquilo sabendo que eu tenho pessoas que estão olhando muito bem para esse negócio. Como sócio, e aqueles que não têm perfil de ser sócio também estão olhando com a característica, porque aí é a nossa cultura, cultura de dono, a gente quer que todo mundo olhe dessa forma, e quem está com a gente entende isso. E as pessoas olham, mas aquelas que não têm o perfil, elas mesmas falam assim, cara, não quero, estou bem aqui onde eu estou. Porque você tem que saber que tem pessoas que você não vai promover para liderança, ela é técnica, carreira em Y, né, que a gente fala. Tem pessoas que vão ser muito técnicas. Sim. E você ter um técnico muito bom vai virar um líder ruim. E às vezes você vai perder um profissional excelente porque você pensa o seguinte, o caminho é único, crescer verticalmente. Não, ele tem que ir para a liderança, não. Ele pode seguir uma carreira técnica, ter uma remuneração igual de um líder, igual de um gestor, mas sendo um bom técnico. Sim. Porque aquela pessoa não está disposta a assumir riscos. Né? E pagar o preço. Pagar o preço. Ela paga o preço da forma dela. Tecnicamente está lá, ela vai corretamente, bate ponto, passa. Se tiver que virar à noite, vira. Nós temos colaboradores assim, que não querem crescer, mas, cara, se eu precisar que ele vire 3 noites comigo, ele vai virar 3 noites. Mas ele também não espera virar sócio. Aí ele fala, não quero. Kleber, eu viro noite com você, eu faço tudo com você aqui, mas eu não quero isso para mim. Tudo bem. Mas tem aquele que eu sei que quer e vai virar noite, vai fazer tudo que eu tenho que, de alguma forma, retribuir. E para mim, hoje, qual é a melhor forma? A partnership é uma das melhores. Né? Então, eu costumo dizer que você tem que dividir para multiplicar. Né? Então, por que eu vou brigar por uma fatia de um bolo pequeno se eu posso crescer esse bolo e ter mais fatia para todo mundo? Né? Então, é isso que a gente brinca. Meu irmão costuma dizer, desculpe aí o palavreado, mas é melhor comer um bolo dividindo do que comer merda sozinho, né? Então, é melhor você ter um pouco de muito do que ter muito de nada. Então, eu acredito muito. Muito massa. 3 perguntinhas para te finalizar, quem está em casa aí. Eu falo bastante, né? Se deixar aqui, a gente vai... Eu poderia ficar aqui mais 2 horas, mas vai render mais um, viu? Depois a gente vai fazer mais um convite. Hoje a gente focou em empresarial familiar, mas tem muitos papos aí que a gente começou a render. Eu quero vou te fazer 3 perguntas para poder ver aí o que a gente pode ajudar ainda quem tem empresa e que está precisando dar uma alavancada. E o que é que você pensa que nunca pode faltar em uma empresa, ou é essencial de qualquer empresa? O que é essencial numa empresa? Pessoas. Pessoas muito bem preparadas, formadas e principalmente que estejam alinhadas ao seu propósito. Um erro que te ensinou mais do que qualquer acerto aí da sua vida empresarial? Achar que eu poderia fazer as coisas sozinho. Volta para pessoas. Volta para pessoas. Eu aprendi que ter sócios, por exemplo, é muito bom. Né? Que eu não consigo construir nada sozinho. Eu ouvia muito meu pai falar que sociedade não era bom. E eu aprendi ao contrário. Hoje eu tenho sócios que me complementam, que eu sei que com eles eu posso chegar muito mais longe. Né? Então, de novo, é pessoas, mas ter sociedades com pessoas com valores alinhados, novamente propósitos alinhados, eu posso chegar muito longe. Né? Então, não fazer nada sozinho. Uma frase que hoje te representa, que forma Kleber Falcão aí para a parte empresarial, que você, assim, essa é a minha visão hoje de negócio. Tem alguma que hoje... Cara, eu acho que quando você fala de visão negócio e me representa, é justamente que se você sabe aonde você quer chegar, você vai trilhar os caminhos para chegar lá. Então, a importância de saber aonde se quer chegar, seja pessoalmente, seja profissionalmente, seja no mundo dos negócios. Então, eu gosto muito de falar isso. Saiba aonde você quer chegar. Quando você não sabe, qualquer lugar é lugar. Quando você sabe onde quer chegar, você trilha os caminhos. Eles vão mudar, mas o seu alvo está sempre ali. O seu destino está sempre lá. O GPS está marcado. É ali que eu quero chegar. Então,
a força de saber onde você quer chegar. Eu até tenho um artigo que eu escrevi também um pouco sobre Legal. isso, contando minha história, o que me fez chegar até aqui é porque eu sei exatamente aonde eu quero chegar. Então, enquanto empresa é a mesma coisa. Não adianta você ficar navegando sem um destino que você vai só realmente deixar a maré te levar. Seja isso em qualquer coisa da sua vida. Seja isso na saúde, se você não sabe o que você quer, você só vai deixar. Seja isso no relacionamento, se você não sabe como é que você quer que seu relacionamento seja, só vai deixar acontecer. E o natural é que venha a falhar. É muito raro se você não realmente direciona para onde você quer ir tudo que as coisas aconteçam. E, obviamente, fazer isso de forma correta, né? Eu acho que com princípios. Não deixa de ter princípios para fazer sempre isso. Show de bola. Ó, o pessoal já viu que está em casa, que finalizou, o pessoal já sinalizou ali que estava ok. Boa. O seu presente, o nosso mimo aí para te entregar hoje, que é o nosso ChatGPT humano. Não tem ainda o ChatGPT que faz isso. Adelmo Cândido, vem cá entregar. Olha. Você vai ser a última vez. Vamos mostrar pro pessoal de casa. Fazer o suspense. Obrigado. Deixa eu mostrar lá, peraí. Bruninho na minha câmera. Ó, já deu pra ver várias ideias aqui. Ele tá dando uma olhadinha. Eu tô aqui já pela sombra aqui tentando. Olha que legal. Ô, rapaz. Muito bacana, viu? Esse é o nosso artista. O canivete é suíço, aqui é o canivete do Grupo R. Olha lá. Muito bacana. Muito legal. Todas as ferramentas aí. Todas as áreas de atuação, as ferramentas. Tô você com um topetezão. Esse tá com topetezão mesmo? Cara, tô colocando um topetezão aqui, deixando. Eu fui no visagista que fica aqui embaixo. Fazer já até deu o marketing do nosso amigo. Cara, mudou legal. O visual aqui, bacana. Ficou muito legal. Gostei. Legal. É o ChatGPT humano. Humano. Esse você ainda não tem em casa, só a gente aqui da Tripé, viu? Vou botar numa moldurazinha lá pra poder... Legal, que bom que você gostou. Meu irmão, obrigado mesmo. Gostei demais do papo. Por mim ficaria aqui, a gente bateu o recorde, não foi, produção? Hoje, 1h30, tô vendo aqui, ó, lá todo mundo tá assim, batemos os recordes hoje de papo. Aqui não chegou nem na metade do que eu ainda tinha pra bater papo. Claro. Mas vamos respeitar também o algoritmo do YouTube, senão... não passa. Não, se passar demais não é bom, mas vamos depois marcar mais um papo. Parabéns aí pelo seu trabalho, mande um abraço lá para João. Mando, com Vocês certeza. estão fazendo hoje um diferencial na nossa Bahia aí como empreendedor. Eu como empreendedor tenho muito orgulho de ver projetos assim, porque eu gosto de falar que a Bahia hoje para mim representa o universo do mundo, tanto de empreendedorismo, de música. A gente tem talentos demais. É muita riqueza aqui. Muita riqueza, e a gente não faz homenagem a quem está hoje, os empreendedores, porque primeiro que a sociedade às vezes vê quem está fazendo sucesso como algo pejorativo. O cara ter sucesso, ser rico, ter ganhar dinheiro é algo que parece que é ruim. É ruim, Que ele não pode ter porque ele fez alguma coisa errada, ou não é justo porque tem outras pessoas que não estão ganhando igual, sabe? Eu não vejo nesse pensamento. Então, o espaço aqui é para isso. Te agradeço demais. Quero depois marcar aí uma próxima, talvez você e João, para bater mais papo. Seria bom. Seria legal. O João tá devendo a gente. Vou cobrar logo. Tá devendo vir aqui no podcast. Pegar uma agenda dele. Ele não veio aqui ainda? Ainda não. A gente vai pegar uma agenda dele. Depois força lá uma agendazinha pra gente fazer em conjunto. João tem uma história bacana também. É bem legal. Espero ter ajudado pessoas que estão em casa aí. Tem pessoas que às vezes uma frase, uma motivação como essa muda totalmente a ideia da empresa. A gente estava cansado. Empreender não é fácil, gestão não é fácil, implementar cultura não é fácil. Aqui você deu uma aula prática de como fazer praticamente um pouco dessas expertise aí que o empreendedor precisa ter, né? E isso é muito bacana. Deixe seu recado aí final, passe lá o Instagram de vocês também, o YouTube do Legado, o canal, para quem quer também. Eu espero ter contribuído para quem está vendo aí, né, com algumas experiências práticas, um pouco da minha história de vida, um pouco do que a gente está fazendo. Segue lá o Legado Empresarial, que é o nosso novo projeto de formação para empresas familiares. Nós vamos ter aí as próximas imersões. Nosso canal no YouTube também é o Legado Empresarial, todas as redes sociais, então acompanha a gente também está compartilhando muito conhecimento lá. Legal. Trazendo muito empresário familiar, com suas dores, com seus desafios, com suas conquistas também, porque eu acho que a gente tem que trazer as conquistas. E a ideia realmente é ajudar quem tá em casa vendo a gente aí a crescer, a entregar cada vez mais, a fazer a Bahia chegar cada vez mais longe, né? Então,
esse é nosso propósito, isso é o que a gente quer e eu fico muito grato aqui de ter sido convidado para participar do podcast de vocês e poder compartilhar um pouco essa história e ajudar quem está ouvindo a gente aí também. Show de bola. Você que ainda não curtiu, não comentou depois de um episódio desse maravilhoso, que eu poderia passar aqui 5 horas e a gente não estaria cansado, mas curta aí agora, comente, compartilhe, faça esse programa chegar a pessoas que estão precisando, empreendedores. Principalmente hoje foi um papo sobre empresas familiares, então você que tem aí um primo, um tio, um irmão que está precisando ouvir, e esse é um conhecimento aí gratuito hoje que a gente teve aqui, que como eu falei, eu prefiro muito mais ter o conhecimento do que às vezes ter o dinheiro. Então hoje a gente entregou aqui muito valor. Te agradeço e como sempre a gente finaliza com uma salva de palmas para quem merece, que é vocês que são espetaculares. Irmão, valeu, obrigado, irmão. Show de bola, gostei muito.